Continuando os vídeos relacionados a casos clínicos em neuroanatomia, vamos resolver os casos 13, 14 e 15. No caso 13, o paciente de 40 anos procurou atendimento devido à perda progressiva de sensibilidade nos braços e na parte superior do tronco. Ele relata que nos últimos meses não consegue perceber estímulos dolorosos, térmicos. Então aqui é a mesma via, dor aguda e temperatura, tato leve ou pressão nessa região. No entanto, ele sente quando as suas articulações se deslocam e tem noção da posição dos braços e mãos, sem dificuldades de coordenação motora fina. Quais vias aferentes foram comprometidas e em qual local anatômico a paciente apresenta a lesão? Uma pausa e a resposta, vamos lá. A ideia é que nós temos a via da dor e temperatura, trato espinotalâmico lateral, tato protopático e pressão, trato espinotalâmico anterior, comprometidos. Esses dois tratos, eles cruzam na comissura branca, na medula. As articulações, o movimento articular, a posição dos braços é a propriocepção consciente e não está comprometida ao sistema dorsal. É uma informação que não cruza na medula, que sobe direto e só vai ter o cruzamento no bulbo. Então, aqui nós temos dor e temperatura, trato espinotalâmico lateral, cruzou aqui na comissura branca, e tato protopático e pressão, trato espinotalâmico anterior, que também cruzou na comissura branca. Propriocepção, sensibilidade vibratória e tato epicrítico entram no funículo posterior e sobem, e o cruzamento é só depois. Então o paciente tem o comprometimento dos tratos espinotalâmicos anterior e lateral, que transportam dor e temperatura, tato, protopático e pressão. E o local de comprometimento, como é bilateral, é justamente no cruzamento, na comissura branca. Provavelmente o paciente está desenvolvendo um quadro de siringomielia, que é a dilatação desse canal central da medula e compressão dessas vias. Próximo caso é um paciente de 50 anos que chega ao pronto-socorro com queixa de dor intensa na região lombar após um dia de trabalho. Descreve a dor como uma sensação de pressão e latejamento constante, dificultando o simples movimento. Foram descartadas doenças osteoarticulares com exames físicos e imaginológicos, e o quadro do paciente está relacionado à contratura muscular local. Compressas quentes e massagem para alívio da dor e o desconforto foram orientadas para o paciente, e ele relata que teve uma melhora na dor ao seguir essas orientações, principalmente quando aplicaram massagem. E essa massagem pareceu bloquear um pouco a intensidade dessa dor que era sentida inicialmente. As perguntas: como a massagem pode influenciar a percepção da dor? Segundo a teoria das comportas, então a teoria de Melzack-Wall, e qual é o papel das fibras A beta responsáveis por estímulos táteis, já que a massagem é um estímulo tátil e parece ter relação aí no caso com a modulação da dor do paciente. Uma pausa. E o que nós sabemos é que o estímulo de dor, que é transmitido pela fibra C ou a delta, são fibras que têm uma condução muito mais lenta do que as fibras do tato. Aqui, fibra C, 2 metros por segundo, e a delta, mais ou menos 30 metros por segundo, e a do tato, em torno de 70 a 75 metros por segundo. Quando as fibras A, delta e C chegam na medula espinal, para fazer sinapse com o neurônio 2 da via, elas promovem, que a fibra C e delta, elas promovem inibição de um neurônio que existe no corno posterior da medula, que é um neurônio inibitório. Então esse neurônio inibitório ele é desligado para que as fibras do primeiro neurônio ativem o segundo neurônio e a dor seja levada para o cérebro. No momento em que você aplica um estímulo tátil, as fibras do tato fazem sinapse com esse neurônio inibitório, só que eles são excitatórios do neurônio inibitório. Então eu excito o neurônio inibitório e esse neurônio passa a ser ativado. Como ele é inibitório, ele vai promover o bloqueio da dor, às vezes totalmente, ou diminuir muito a intensidade. Essa é a teoria das comportas.
A importância da fibra delta, que é a fibra do tato, é a de excitar o neurônio inibitório no corno posterior da medula. E o caso 15, nessa sequência de casos, o último caso, uma mulher de 32 anos, praticante de corrida de longa distância, relata que sentiu uma forte dor na perna durante a corrida. Pensou ser uma distensão, no entanto, para sua surpresa, ela conseguiu terminar a prova. Aquela frase comum, o sangue está quente, né? Enquanto ela corria, a dor parecia ter diminuído significativamente, apesar da lesão. Após o término da corrida, em uma fase de relaxamento, a dor retornou com intensidade. E ao discutir o ocorrido, a paciente se questiona sobre como conseguiu correr, mesmo tendo, no caso, a lesão. A pergunta para discutir é como que o sistema analgésico endógeno descendente contribuiu para a redução temporária da dor durante a corrida. Como que isso acontece? Ao termos um estímulo de dor, a via da dor, principalmente a dor lenta, ela faz sinapse com diversas partes. Uma das sinapses é no mesencéfalo, na chamada substância cinzenta periaquedutal, a PAG. Ao estimular a substância cinzenta periaquedutal, essa substância ela ativa o locus coeruleus e o núcleo magno da RAF. O locus coeruleus vai ter uma projeção em direção à medula e o núcleo magno da RAF também. O locus coeruleus ele é a via da noradrenalina e o núcleo magno da RAF da serotonina. Eles vão chegar lá no corno posterior da medula. Nesse corno posterior da medula, nós vamos encontrar um neurônio chamado neurônio encefalinérgico. É um neurônio capaz de liberar encefalina. E a noradrenalina, por um Nzinho da noradrenalina e um Szinho da serotonina, do 5-HT, liberados nesse neurônio encefalinérgico, excitam esse neurônio. Então é um sistema excitatório do neurônio encefalinérgico. A encefalina liberada é um neurotransmissor que vai promover inibição. Como que ela vai fazer isso? No neurônio 1 da dor, que é a membrana pré-sináptica, vai bloquear os canais de cálcio. E bloqueando os canais de cálcio eu não tenho liberação de neurotransmissores. Essa encefalina no neurônio 2 da via da dor, na membrana pós-sináptica, ele vai promover são dois receptores metabotrópicos aqui, mas a ação principal é na fibra ou na membrana pré bloquear o canal de cálcio, e na pós é aumentar a condutância do potássio. Então eu tenho saída do potássio e essa célula hiperpolariza. Menos neurotransmissores, com uma hiperpolarização, eu tenho um bloqueio da passagem da dor.